Olá, boa noite a todos. Queremos agradecer todas as nossas lives, vocês aí nos acompanhando, mandando aí uma boa noite, mandando uma bênção. É bom saber que do outro lado tem pessoas nos prestigiando. E nesta noite eu quero falar um pouquinho mais, dar a continuidade daquele trabalho que nós começamos na sexta-feira, quando falávamos da crucificação do Senhor Jesus. Quero agradecer a todas as pessoas que passaram pela igreja. Hoje foi o dia da nossa Santa Ceia. Na parte da manhã, das 8 da manhã até as 10h30, estivemos ministrando a Santa Ceia na terceira igreja. E da 1 da tarde estamos direto aqui, até agora, desde a 1. E agora nós vamos encerrar fazendo esta live e mandando uma bênção para vocês em o nome de Jesus. Hoje vai ser um pouco diferente, Hoje nós temos aqui nosso querido irmão Leandro, que vai nos alegrar, trazendo aqui ao vivo um louvor abençoado. Enquanto isso, vai montando a sua sala de vídeo, vai compartilhando e vai convidando mais pessoas para que possa estar assistindo conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Leandro, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Hoje Deus pede para trazer uma mensagem para todos, para mim, para você, que creiam que tudo vai passar, amém? Ao vivo, vai lá. Você. Diga não. Ok. Isso. Recomeçando aqui, irmãos. Tenho uma palavra para você. Não desanime.
Muito bom mesmo. Que bom que nós nos alegramos, né? Esses dias todos aí, só com um fundo musical. E hoje nós tivemos aqui ao vivo o Leandro, esta bênção, líder de casais de família aqui na nossa igreja. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, assim como eu disse aqui na abertura. Na sexta-feira nós falamos a respeito da crucificação do Senhor Jesus. E eu quero dar continuidade nessa crucificação, né? Que nós falamos aí até o versículo embaixo aqui, por favor. Põe aqui, ó, na cadeira, isso. A partir do versículo 38, né, do capítulo 19, obviamente, eu quero ainda dar uma recapitulada aqui com você. Jesus aqui, ele está no túmulo, né? Aliás, Jesus aqui está morto. E vamos ver aqui, a partir desse momento, o que acontece. Vocês que acompanharam a última live, vocês veem que é uma sequência. Versículo 38 começa dizendo, né? Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Levaram com eles 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como era costume dos judeus, para a preparação do sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto, e ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram o corpo de Jesus. Até aqui, queridos, nós acompanhamos que na live anterior, que Jesus, ele na quinta-feira, ele fez a última ceia. E ali sentado com seus discípulos, naquele lugar, ele trouxe uma mensagem de ensinamento para eles, de cunho moral, de ética, né? E de fraternidade, porque eles continuariam aqui na terra, mas também trouxe algo espiritual, porque naquele momento ele ministrou a última ceia, e ele pega então o pão, junto com seus discípulos, né? Estou recapitulando aquilo que já pregamos na live anterior, e ele parte o pão, e entrega aos seus discípulos, dizendo para eles: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Paramos para pensar o que significa exatamente o que Jesus fez. Ele parte o pão e ele diz que ele é representado por aquele pão. Em João capítulo 6, ele diz: eu sou o pão que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Ali então Jesus está reafirmando aos seus discípulos que ele vai dar a vida por eles, mas é para eles acreditarem. Ele está dando a vida em forma daquele pão, e aqueles que acreditarem, aqueles que crerem, eles continuarão fortalecidos. E era necessário que ele passasse essa mensagem para ele, porque a partir dali, na sequência, ele sobe para aquele jardim, aonde Judas conhecia, que tantas vezes esteve com ele, mas Judas ali, no meio da Santa Ceia, ele sai para entregar Jesus, porque ele já havia negociado
Então eles precisavam ser fortes pelo que ia acontecer. E Jesus sobe para aquele jardim agora novamente, e ali ele é alcançado pelos soldados dos principais judeus, né? Do sacerdote e do sumo sacerdote. E Jesus ali é preso, amarra as mãos dele, né? Ele foi amaniatado, e ele desce na quinta-feira à noite ainda, e vai para a casa de Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote do ano, e ali eles julgam eles entre si, mas já havia decidido que Jesus seria crucificado. O próprio Caifás disse: por que ficar tão perturbado? É melhor que morra um pelo povo. Então eles já tinham sentenciado Jesus à morte mesmo antes de prender Jesus, e eles levam Jesus para Pilatos, né? E Pilatos, como governador de Roma, porque Israel estava sob o governo de Roma, Pilatos então, ele faz o julgamento agora. Mas antes do julgamento, Pilatos pergunta qual é o crime daquele homem. E eles, não tendo muita argumentação, só diz para Pilatos: olha, se este não fosse o malfeitor, nós não teríamos entregado. Mas Pilatos queria uma consistência maior daquela acusação, e chama Jesus e começa a conversar com Jesus, e não achou nenhuma falha, nenhuma condenação, né, que pudesse sentenciá-lo à morte. E Pilatos então fala novamente aos judeus, fala: olha, leve ele e julga segundo as vossas leis. Mas os sacerdotes agora, eles impõem uma palavra mais dura contra Pilatos, e diz: olha, nós não temos autoridade para matar ninguém, mas esse homem se diz rei, e se você não julgá-lo, você é inimigo de César, que é o rei, porque nós só temos um rei, e esse rei é César. Então veja bem que aqueles sacerdotes, aqueles principais homens ali, eles foram armados de argumentação para que pudesse realmente sentenciar Jesus. E Pilatos, não tendo outra alternativa, então Pilatos tenta ainda negociar, oferecendo um preso, um criminoso, que era costume na Páscoa, né? Ele soltar um criminoso, dar a indulgência a um criminoso, como benefício. E Pilatos então oferece uma troca, né? Ele traz Barrabás, que era um malfeitor, um criminoso, e pergunta para a multidão: quem que vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Obviamente que Pilatos tinha o desejo do coração, porque Pilatos tentou soltar Jesus, mas o povo, inflamado pelos sacerdotes, eles mandaram: peça Barrabás. Então quando Pilatos pergunta quem ele quer que solte, eles gritam: Barrabás, Barrabás. E Pilatos diz: e o que nós fazemos com Jesus, o vosso rei? Eles orientaram o povo: crucifica-o, crucifica-o. E o tumulto se avolumou a ponto de Pilatos perceber que aquele julgamento tinha encerrado ali, que Jesus realmente estava sentenciado à morte. Então Pilatos, ele deixa que Jesus, manda que seja açoitado, e ali ele é escarnecido, ali coloca a coroa de espinho sobre a cabeça dele, numa atitude de zombaria, porque um rei precisava de uma coroa. Ele disse: ó rei, aqui está a sua coroa, e coloca uma coroa de espinhos, coloca um manto vermelho sobre ele, pega um bambu e coloca na mão dele, e começa a dar bofetadas, e a partir dali então, Jesus é colocado sobre o ombro dele uma cruz, e ele sobe, para o Gólgota, aonde a sentença seria executada, que é a sentença de morte. E nós acompanhamos até aqui, o momento que Jesus já está morto, e que agora aquelas pessoas que estavam ali presentes, eles voltam para casa, porque já era sexta-feira à tarde, e os judeus tinham costume de guardar o sábado. A partir das 6 horas, eles já não podiam, já fazer mais nada.
e também o corpo não poderia ficar ali de sexta-feira para sábado, senão não poderiam tirar. Então José de Arimateia apressa, ele era amigo de Pilatos, e ele vai lá e pede o corpo para Pilatos, e com ele vai Nicodemos, né? Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite, e levaram lá os lençóis, né? E as especiarias que de costume eles usavam para colocar no corpo daquela pessoa que morria. E tinha um túmulo próximo ali de José de Arimateia. Então, devido ao curto tempo que tinha, ele foi colocado ali mesmo. Colocou-se uma pedra e foram embora. E a partir daqui, né, é que entra alguma coisa que nós queremos passar para vocês com mais consistência, porque até aqui houve-se a execução daquele profeta, ou daquele que se dizia profeta, ou alguns achavam que ele era blasfemador, outros achavam que ele era charlatão, e que o problema estava resolvido, assim como Caifás disse: basta que morre um homem pelo povo e está resolvido. Mas eles não sabiam que eles tinham tirado a vida de alguém, e que havia um propósito, uma promessa do próprio Pai, de que ele não continuaria no túmulo, porque o próprio Jesus, em certa passagem, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar e de tomá-la de volta. Então Jesus simplesmente ele cumpria ali com um propósito profético, e era necessário, porque eu ainda comentei um pouco antes, quando ele está na Santa Ceia, ele estava predizendo, ele disse: olha, esse é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei todos vós. Na sequência, ele pega o cálice, eleva o cálice e faz uma oração e diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por todos os homens, fazei isto em memória de mim. Quando ele diz fazei isto em memória de mim até que eu venha, Jesus estava dando uma palavra profética, ele estava lançando uma profecia, até que eu venha. E esta palavra profética, ela está vigente, porque Jesus não veio ainda. Então ele fala que sempre que nós estivermos reunidos para cear, é para nós fazermos no nome dele, celebrando a morte dele e tendo a consciência de nos lembrar desta verdade, que ele está vivo e que ele voltará. Aqui então nós encontramos aqui, né, Jesus aqui no túmulo agora, né? Ali ele estava depositado naquele sepulcro, e no fim da tarde todos foram embora. O capítulo 20 de João, ele começa dizendo assim: e no dia 1º da semana, dia 1º da semana é o domingo, por isso que nós chamamos o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, né? No dia 1º da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. E ela correu, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor Jesus do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Veja bem que Maria, ela chega lá, ela vê a pedra tirada, ela olha de fora e não vê o corpo, e ela imagina que haviam roubado o corpo de Jesus. E ela diz para Pedro, né, e para o discípulo que Jesus amava, que é João, disse: levaram o Senhor Jesus e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente e chegou primeiro que Pedro no sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça dele estava do lado, enrolado num lugar à parte. Então Pedro entrou, também o outro discípulo,
que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia as Escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhes a mulher, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o zelador, disse-lhe: se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria foi e anunciou aos seus discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Graças a Deus. Aqui nós encontramos o verdadeiro sentido da morte, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, que ressurge no terceiro dia, um domingo da Páscoa. E eu me lembro que lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 12, se não me engano, houve nas pragas do Egito a última praga, chamada praga dos primogênitos, aonde Moisés, direcionado por Deus, ele ordena o povo que fique em casa e que mate um cordeiro, e naquela noite pegue do sangue e passa nos umbrais da porta, nos batentes, e estejam dentro da casa, porque haveria de passar o anjo da morte e destruir todos os primogênitos do Egito, como de fato eles fizeram. Eles mataram então o cordeiro, significava o cordeiro pascal, e pegaram do sangue e passaram nos umbrais da porta e se recolheram em casa. Quando foi a meia-noite, o anjo da morte passou e todos os primogênitos, ou seja, todos os filhos mais velhos, a Bíblia diz que tanto de homens quanto de animais morreram no Egito. Não havia uma casa no Egito que não havia uma morte, um choro e um pranto, mas os filhos de Israel foram poupados por causa do sacrifício e do sangue. Aquele sangue representava que eles estavam guardados, que eles estavam protegidos. Milênios passam e Jesus agora é levado como cordeiro mudo ao matadouro e é sacrificado. Ele é comparado ao cordeiro. O próprio João, quando vai batizar Jesus, João vê que Jesus vem se aproximando, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus seria crucificado, sacrificado e oferecido como Cordeiro de Deus. Agora nós temos aqui um Jesus
que foi morto e que no terceiro dia ele ressurge dentre os mortos. Quando nesta Páscoa nós celebramos a Santa Ceia, que eu comentei o simbolismo ainda há pouco, ele diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por todos os homens. Hoje, nesta Páscoa, nós não precisamos matar na véspera um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das nossas portas, porque o Cordeiro Santo ele foi imolado, da mesma maneira que o povo do Egito, que o povo que estava no Egito, sofreu a consequência do erro e dos pecados. O povo de Israel foi guardado. Isso significa que nesse tempo presente, o cordeiro que foi morto, o sangue que não é mais passado sobre os umbrais das portas, mas o sangue que é bebido em forma do cálice da bênção da Santa Ceia, representa o próprio Cristo sobre a sua vida, aonde você vai ser guardado pela proteção do anjo de Deus. Por isso nós precisamos acreditar que esta morte e ressurreição de Cristo nos traz vida. Ao terceiro dia, o Senhor se levanta da morte. A morte não contém aquele que detém a vida em si próprio, dizendo: eu tenho o poder de dar e tomar novamente para a minha vida, porque havia um propósito. O Senhor, em João capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, esse Jesus que foi dado, ele é o símbolo da nossa restauração, do nosso perdão, da nossa bênção. Nós fomos alcançados, nós fomos remidos, nós fomos comprados do nosso erro pelo sangue. Ofereceu-se a Deus um sacrifício mais puro e único, para que todos aqueles que agora creem, e o próprio Jesus, ele diz depois da sua ressurreição aos discípulos, dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho significa: conte a minha história, o que vocês viram, o que vocês viveram, e convença o mundo de que existe um Deus e existe um plano de Deus. Aqueles homens que comeram com Cristo, que aprenderam com Cristo, que andaram com Cristo, que participaram com Cristo e viram a morte e viram a ressurreição, agora se tornam testemunhas. É por isso que o próprio Cristo diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: fique um pouquinho mais em Jerusalém, que do alto vocês vão receber poder, descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser testemunha. Ou seja, o Espírito Santo lhe daria autoridade para falar desse amor do próprio Cristo. Ele colocaria na boca dos pregadores, na boca da igreja hoje, que existe um Deus que tem um propósito e um plano de salvação para este mundo e para esta nação. Como é maravilhoso saber que no domingo da Páscoa, não esta Páscoa formalmente feita, comercial, que existe coelho e ovo. Ovo e coelho nunca foi o símbolo da Páscoa, e não será nem de longe. O verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cristo entregue, o Cordeiro morto e ressuscitado. Esse tem um propósito de salvação. É esse que ressuscitou ao terceiro dia. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações essa certeza, que nós possamos participar da Santa Ceia, que nós possamos exercer a nossa fé num Deus vivo e ter a esperança e crer que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue derramado. E a Santa Ceia, repetida mensalmente como temos feito, serve para que nós venhamos fazer
um pensamento, uma reflexão de que precisamos melhorar a cada dia como cristão, precisamos melhorar como semelhante, para viver entre irmãos em sociedade, precisamos melhorar como membro de uma família, pai, como marido, como irmã, como esposa, como mãe, como filhos. Esse chamado é para todos, que haja uma mudança. O Senhor quer que nós venhamos viver verdadeiramente como irmãos. É o segundo grande mandamento que o Senhor disse, porque alguém pergunta, alguém questiona, e o Senhor ensina que o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amai o próximo como a ti mesmo. Que esta Páscoa possa trazer para nós vida diferente, que nós possamos valorizar esta palavra que nos motiva, esse perdão que nos é oferecido, e que possamos nos entregar cada dia mais, nos derramar cada dia mais, e dizer: complete a boa obra que o Senhor já começou na minha vida, meu Pai. Que bom que nós temos um Deus, que bom que nós temos uma palavra viva, uma palavra santa, uma palavra que nos remete para o futuro, alguma coisa que nos motiva, que nos faz viver além dessa expectativa, que nos faz ter força além desta força física. Nós não podemos ver o espiritual, mas nós podemos sentir. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E com estas palavras eu quero abençoar cada um de vocês que nesta noite está aqui ouvindo, vendo e transmitindo, retransmitindo essas palavras de vida, essas palavras de fé e essas palavras de poder. Que o Senhor possa fazer na sua vida aquilo que Ele pretende fazer. Se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureça os vossos corações. Tome o posicionamento de um cristão e diga: sim, Senhor, quero obedecer como servo, quero caminhar como alguém que é chamado, quero daqui para frente ser diferente, quero estender as minhas mãos, quero abraçar o meu próximo, quero ser acolhedor, quero fazer a função pela qual o Senhor se manifestou em prol da minha vida e da minha casa, em nome de Jesus. Que esse domingo de Páscoa, esse domingo da ressurreição do Cristo, traga vida nova para você, da mesma maneira que Cristo, Ele ressurge ao terceiro dia. Isso tem um simbolismo no nosso batismo, que nós morremos através das águas para termos uma nova vida, para vivermos com Cristo. E nesse simbolismo nós renascemos sem pecados, restaurados e protegidos pelo próprio Deus. Há um propósito de Deus para todas as pessoas. Cristo diz: todos aqueles que o Pai me dá, vêm a mim, e todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não endureça seu coração, não. Em Tiago a palavra diz, o Senhor diz que é necessário que nós venhamos orar para todos os homens, para que encontrem a verdade e sejam salvos. É o desejo de Deus salvar todos os homens, alcançar todas as famílias. Deixa Deus trabalhar através de você, que a sua família seja uma bênção, que você seja uma bênção, e que essa Páscoa tenha nos ensinado, e que esses dias difíceis possa quebrantar os nossos corações, para que nós possamos valorizar quando voltar tudo ao normal, e saber que a liberdade tem um preço. Jesus pagou um preço para a nossa e por nossa liberdade. Que Deus os abençoe a todos. Obrigado aí por ter acompanhado esta live, em o nome de Jesus, e que a ressurreição de Cristo possa fazer parte da minha alegria e da minha paz. Deus esteja na tua casa, te dando aí uma noite de bênção e uma semana de vitória. Nós estamos aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular em José Bonifácio. Passamos o dia todo trabalhando. De manhã
Nós servimos a Santa Ceia lá na terceira igreja das 8 às 10. Hoje nós estamos aqui na parte da tarde, da 1 da tarde até agora. Nós não arredamos o pé aqui, né? Servimos aqui dezenas de Santa Ceia, no mesmo rito e na mesma repetição. Foi algo glorioso, algo abençoador. Que o Senhor vos transmita a mesma força e a mesma disposição que Ele tem nos dado. Nós compartilhamos com vocês a bênção que nós temos, desde essa cidade até onde chegar esta live, em o nome de Jesus. Quero orar com vocês e por vocês agora. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado ao Senhor pela Páscoa, que simboliza, ó Deus, a sua ressurreição. O nosso Jesus, Ele está vivo, por isso nós estamos alegres. O Cordeiro que foi imolado, Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor que tirou o pecado do mundo, o Senhor que deu esperança e nos apresentou diante de Deus. Toda a ira ficou no passado, toda a cédula da nossa condenação foi rasgada e o Senhor nos comprou e nos restaurou. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, colhe nesse momento a nossa oração e o nosso clamor. Esteja sobre nós a esperança e que a Tua bênção permaneça em nós e que nós sejamos testemunha para que possamos falar sempre que o Senhor é Deus. A Tua palavra diz que não há nos céus, na terra ou embaixo da terra outro nome pelo qual nós havíamos ou deveremos ser salvos, a não ser o Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bom estar com vocês, Deus os abençoe, tá? Eu sou grato a Deus, né? Porque temos aqui algumas pessoas, temos aqui a família, né? Do Miller e da Malu. Estou aqui com a pastora Maria Regina, o jovem Carlinhos, né? Estamos aí também com o Léo e com o Rafa, o Leandro que abençoou nesse louvor desta noite. Prometendo voltar amanhã às 18 horas com a live O Momento da Prece, né? Deus abençoe a todos vocês. Olha aí as pessoas passando, a Joana, a Marli, o Gustavo e a Carla, a Nani e o Rafa, o Elivaldo Nogueira. Vai subindo, vai colocando os coraçõezinhos aí. É maravilhoso despedir de vocês, né? Dá vontade de continuar aqui falando o nome de cada um de vocês, a Joana e tantos outros. Que Deus os abençoe, que essa live chegue ao mais distante que puder e que possa muitas pessoas serem abençoadas em o nome de Jesus. Reposte esta mensagem, compartilhe esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, muito obrigado e até amanhã, em nome de Jesus.